O título da mensagem hoje é Com as Lentes de Cristo. A palavra do Senhor diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Até aí, feche os seus olhos. Pai querido, Deus de amor, eis aqui teu povo chamado pelo teu nome. Eu também pertenço a ti, te ofereço a minha vida. Usa-me, Senhor, saca-me da tua aljava e alcance o alvo proposto, de eternidade a eternidade. Eu posso abrir a boca e falar, Senhor, mas só o Senhor pode levar a mensagem aos corações. E que assim seja, para o louvor e a glória, no nome de Jesus. Amém. Bom, aqui essa frase tão conhecida, né, esse versículo tão conhecido, foi declarado por um profeta que não foi aprovado pelo Senhor. Um profeta que se vendeu, um profeta chamado Balaão, que Jesus cita ele ali na carta às 7 igrejas da Ásia Menor, para dizer o que não se deve seguir, para dizer sobre uma doutrina nefasta, uma doutrina contrária ao que Deus tem para nós. Mas ele falou algo verdadeiro. Eu falo que até relógio quebrado acerta pelo menos 2 vezes no dia. Até o falso profeta, às vezes, abre a boca e fala coisas verdadeiras. Ele disse a verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Acaso Deus já te deu alguma palavra que foi mentira? Que não foi verdade para a sua vida? Não, Deus nunca falha, Deus nunca mente, Deus nunca erra, mas nós falhamos, nós mentimos, nós erramos, e muitas vezes nós fragmentamos o plano de Deus, atrapalhamos aquilo que Deus tem para nós. Nós temos um parâmetro em nós mesmos. Sabe como que isso funciona? Se você é amado, você ama. Se você é aceito, você aceita. Se você é protegido, você protege. Se você é perdoado, você perdoa. Por quê? Porque o ponto de partida sempre é você. E muitas vezes as pessoas se justificam nas suas mazelas, nos seus erros, nas suas quedas, dizendo: foi o que eu recebi. Foi o que fizeram comigo, por isso que eu sou assim. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que o lugar certo para nós partirmos dele é o Senhor Jesus. Um lugar seguro para nós partirmos de lá como um parâmetro para as nossas decisões, as nossas reações, as nossas atitudes, é o Senhor Jesus. Deus não é homem e nós precisamos tirar os limites que nós colocamos sobre Deus em nossas vidas. Nós não podemos olhar para as promessas de Deus passando pelo crivo da nossa humanidade, das nossas possibilidades, porque se assim fizermos, nós não iremos crer e assim não irá acontecer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você vai olhar para Deus, você não pode olhar pela sua perspectiva humana, porque Deus não é homem. É isso que o texto está dizendo. Não olhe para Deus partindo das suas memórias afetivas, partindo das suas lembranças do que te fizeram, partindo da sua humanidade. Olhe para Deus
partindo da palavra, partindo daquilo que Ele mesmo escreveu e disse, crendo que Ele é poderoso para fazer tudo, tudo mesmo. Eu creio em Gênesis em plenitude, de Gênesis a Apocalipse. Você crê na Bíblia completamente, sem nenhuma reserva, sem nenhum questionamento, porque tem que partir desse pressuposto. Porque a hora que você colocar qualquer dúvida a respeito da palavra de Deus, já faliu o plano dele para você. A falência é certa, porque você colocou dúvida, porque você colocou a sua humanidade. Deus é Deus, Ele não é homem, Ele é Deus. O profeta Balaão, ele recebeu uma ordem de Balaque. Balaão era profeta ali nos dias em que Israel estava ali, tendo os moabitas como uma nação inimiga, que estava bem próxima deles, para trazer influência maligna. E Balaque queria destruir Israel. E a estratégia foi pagar o profeta, comprar o profeta, para amaldiçoar o povo de Deus. Ele era profeta. E as profecias dele aconteciam. Ele falava e se cumpria. Tanto é que a oferta de Balaque foi uma oferta gorda. Havia uma expectativa no que o profeta carregava. E o profeta aceitou. E ele até quis amaldiçoar. Mas todo mundo conhece a história que a mula empacou e o anjo não deixou. Ela chegou até a falar. Porque quando Deus, queridos, decide, Ele faz. Deus já havia abençoado Israel. E aquilo que Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. Então ele ordenou ao anjo que ficasse no caminho, a mula não passava. O profeta Balaão não pôde amaldiçoar aquele povo. E o profeta Balaão, para profetizar maldição contra Israel, ele disse: eu não posso, porque Deus não mente, e Deus falou que eles serão abençoados. O que Deus falou jamais será mentira. Sabe o que isso fala para nós? É que de fato Deus nos chamou para sermos abençoados. Deus escreveu a nossa história e ninguém pode impedir de vivermos essa história. Porque Deus já decidiu isso. E Ele vai fazer tudo, o possível e o impossível, para que a gente viva o nosso propósito aqui na terra. Só que o inimigo, ele não cansa. Se o diabo tem alguma coisa para nos ensinar, que de fato a única coisa que é patente dele se chama mentira. Ele é o pai da mentira. Então nós não temos nada para aprender. Mas se observarmos algo, ele não se cansa. Ele fica ao derredor. Ele fica estudando uma possibilidade de nos destruir. Então, o que Balaão falou para Balaque? Eu não posso amaldiçoar, porque Deus já abençoou. Ponto. É um princípio inquebrável. Mas, se você tiver um jeitinho de colocar as moabitas, de dar uma miscigenada, uma misturada, e fizer com que o próprio povo de Israel comece a praticar aquilo que os moabitas fazem, eles mesmos vão se amaldiçoar. Eles mesmos irão por um caminho de destruição. E Balaque ouviu. A verdade é, queridos, é que nós precisamos estar atentos com as lentes que nós usamos para enxergar a nossa vida. Como é que nós nos posicionamos na nossa jornada?
porque a promessa de Deus está de pé. Mas e a vida que eu levo? Está de acordo? Está de acordo com aquilo que Ele escreveu para mim? O príncipe deste mundo é o pai da mentira, e ele tenta nos envolver com as coisas deste mundo para nos afastar dos planos de Deus. Cada época tem uma lente diferente. Sim, uma maneira diferente de enxergar. Se você se assentar com seu avô, sua avó, se ainda estiver viva, você vai escutar histórias que talvez não sejam apropriadas, comuns para os nossos dias, porque é uma época diferente. E cada era tem os seus óculos, né? Na verdade, nós precisamos entender que é uma forma que atravessa a nossa maneira de pensar. Por isso que a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este século, mas deixai-vos transformar na vossa mente. Nós precisamos de uma metanoia, porque a nossa geração tem os seus óculos, tem a sua forma de enxergar as coisas. É por isso que muitas vezes a gente se pega enxergando a vida com os óculos do mundo, de uma geração, e tudo que a gente vê é por um ângulo que passa pelo crivo da nossa família, talvez de uma tradição religiosa, de um jeito que nos ensinaram que é o certo de fazer. Sabe, dentro de uma mesma sociedade, tem pessoas que possuem óculos diferentes. Elas podem ver a mesma cena, mas a maneira como elas enxergam e respondem à sociedade é diferente. Isso tudo tem a ver com ser gente. Só que até mesmo para interpretar a Bíblia, nós usamos lentes diferentes. Nós utilizamos padrões pré-concebidos, padrões religiosos. Corremos o risco de não entender o que Deus está falando conosco. A propósito, tem muita seita baseada na palavra. Seitas pesadas, que amarram pessoas e amaldiçoam suas vidas e suas famílias. Por isso, nós precisamos das lentes de Cristo. Nós precisamos do Santo Espírito. Nós precisamos ser transformados na nossa maneira de enxergar as coisas. A verdade é que o Evangelho é a lente pela qual nós deveríamos interpretar a vida. O Evangelho é o convite de Jesus a nós para uma visão acima da cultura, da tradição, acima da cosmovisão de uma geração. O Evangelho não inicia no homem, mas inicia em Deus. O Evangelho iniciou em Deus, antes da fundação do mundo, quando Ele decidiu entregar o Filho dEle para nos salvar. O Evangelho já estava lá. Nós fomos eleitos em Deus, por isso o Evangelho foi depositado dentro de cada um de nós. A eternidade está aí dentro. Você precisa da palavra, você precisa do Espírito para descortinar. Você precisa tirar as suas lentes. Talvez a sua lente é de uma família disfuncional, já nasceu na necessidade, passou fome, pegou uma fase ruim. Talvez as suas lentes partem do abandono, parte de um casamento fragmentado, de um divórcio. Ou talvez não, talvez as suas lentes sejam de uma família toda certinha, padrão de vida tranquilo, sempre teve dinheiro para pagar as contas, estudou em boas escolas. Ou talvez até padrões mais altos, de famílias disfuncionais, mas com muitas riquezas, de abandono também, de ser trocado por dinheiro. São várias as situações que nós estamos juntos num mesmo corpo, mas trazemos histórias diferentes. E precisamos retirar essas lentes e permitir que as lentes de Cristo sejam colocadas em nós, para olharmos uns para os outros, para olharmos para o mundo lá fora, e principalmente para olhar para dentro,
para avaliar a nós mesmos. Essa é a noite de você olhar para dentro, para sentar à mesa do Pai. Sabe que a mesa do Pai é um lugar para os filhos. E Ele convida a todos quantos crerem no Senhor Jesus. Estes serão aceitos como filhos de Deus. Então quer dizer que a mesa é ampla. A mesa cabe muitos. Mas a porta é estreita e o caminho também. A verdade é que o Evangelho é essa lente que vai nos transformando. Deus não pode ser conhecido pela sua perspectiva humana, porque Deus não é homem. É isso que esse texto que nós lemos está comunicando. O Evangelho deveria ser a lente através da qual nós analisamos tudo o que nos cerca, tudo o que a gente faz. Quando a gente olha para uma realidade, será que nós enxergamos com a mesma lente de Cristo? Ou pelo menos estamos chegando lá? Ou pelo menos estamos nos aproximando dele? Quando olhamos para as diferentes formas, a pluralidade que nós encontramos na sociedade, ou será que nós estamos num gesso religiosíssimo de apontar o dedo e de condenar, e de até acharmos que temos uma meritocracia para isso, que até podemos ser juiz dos outros? Que dirá, querido, se não fosse o sangue do Cordeiro de Deus, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória. Vamos para Apocalipse 12, de 1 a 2. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. A mulher representada aqui é a igreja. É a igreja genuína do Senhor Jesus. Essa não é qualquer igreja. Igreja deveria ser igreja, né? Mas é porque hoje em dia a gente tem como falar a falsa igreja e a verdadeira igreja. E a Bíblia vai nos mostrar os dois padrões. Aqui nós acabamos de ler a respeito da noiva de Cristo, a verdadeira igreja. Essa mulher aqui não é qualquer uma, ela está se movendo de uma maneira específica, ela não está fazendo de qualquer jeito. Percebe que debaixo dos pés dela está o quê? A lua. Ela está aqui com um brilho, ela está vestida com a luz do sol. Ela é uma igreja gloriosa, vencedora. A Bíblia fala que Jesus é o sol da justiça. É uma profecia que se refere a Jesus. Como vimos no domingo passado, lá em João 8:12, Jesus é a luz do mundo. E quem o segue jamais andará em trevas. Ele é um lugar seguro para nós orbitarmos nele. Para a nossa vida ser focada nele. Então a mulher aqui aparece com a lua debaixo dos seus pés. E a lua, queridos, ela é muito bonita, mas ela não tem beleza própria. Porque ela também não tem luz própria. Ela tem uma luz que é refletida, vem de uma origem, assim como a igreja verdadeira. A igreja genuína sabe que toda glória pertence ao Senhor, que tudo de bonito que ela faz vem dele, o Pai das luzes, que toda luz que ela carrega provém dele. É ele que reflete a luz em nós. A Bíblia nos transforma nesse espelho dele. E ele então usa as nossas vidas. E por isso, muitas vezes, os que estão lá fora aplaudem, glorificam e querem até dar a glória a esta igreja. Mas a igreja genuína não recebe a glória para si. Ela aponta para ele. Ela diz não a mim, mas a ele.
A glória é dele. Ela, a lua, debaixo dos pés dessa mulher vestida do sol, que é a igreja. Essa lua representa as civilizações, as culturas, as tradições, as eras. Estão debaixo dos pés da igreja. Sim, toda a sabedoria deste mundo, toda a ciência de cada período da história. Tudo isso, a fonte de todo o esclarecimento, a fonte de toda luz, vem de Jesus, o sol da justiça. Então, toda civilização recebe a sua luz de Cristo, pois não há outra fonte de sabedoria e de inteligência, fora dele nada subsiste. Da mesma maneira que o sol é a fonte de toda luz natural, Jesus é a fonte de toda a existência. A mulher vestida do sol da justiça tem a lua debaixo dos seus pés, ela já venceu. Sabe o que isso significa? Nós já vencemos este mundo natural. A cada dia que você enfrenta as suas lutas, as suas decisões, seus desafios, você ainda está no Cronos, você vai ter que passar por eles. Mas a verdade é que você está sobre tudo isso. Você já venceu tudo isso. Porque você está apenas vivendo numa parte da história, mas em Cristo você é eterno. Você esteve em toda a história de eternidade, a eternidade nele. Nós subsistimos, co-herdeiros com Cristo, assentados nas regiões celestiais. Nós já estamos assentados com Cristo, reinando com Ele. Somos revelados agora, neste período da régua cronológica. A oportunidade que você tem de manifestar quem Ele é no seu tempo de vida aqui. Você não tem esse tempo de vida aqui para escrever a sua história. Uma autobiografia. Ei, não, isso não é mais para você. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a sua história já está escrita. Ela já foi escrita na eternidade. Você só precisa cumpri-la. Então você não precisa se preocupar em escrever uma história bonita. Você não precisa se preocupar em conquistar com a força dos seus braços. A sua única dedicação é ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. E não haverá história mais bela do que a sua. Porque a história de Jesus é a história mais bela da terra, dos céus e de tudo que há. Ele é totalmente Deus. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é tudo para nós. Então a mulher vestida de sol, ela é totalmente liberta da influência da teologia desta era, das ideias humanas. E Paulo diz essas coisas. Ele diz que nós estamos sentados nos lugares celestiais com Cristo. Vamos para Efésios 2, de 6 a 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pronto. Agora, a gente sabe, existe uma história e nós gostamos de estudar a história. A gente gosta de estudar a Bíblia, é o nosso livro predileto, mas a gente sabe da história. A humanidade passou por várias eras, né? O mundo teve suas eras, tem a antiguidade, a idade média, a idade moderna, a hipermoderna, a pós-moderna. A cada vez que a história avança, as eras vão reduzindo o seu tempo, já percebeu? A antiguidade foi mais longa do que a idade média. A idade média foi mais longa do que a idade moderna. E assim por diante. E nossa era, ela vai ser ainda mais reduzida. Por causa do avanço da tecnologia, das muitas informações, do conhecimento. Um turbilhão de coisas. Em que as pessoas ou elas abraçam ou elas expurgam. E aí já muda a forma de pensar. Já tem uma nova forma de civilizar. E nós estamos passando por uma transição, né?
a partir da... Quem aqui ainda é da época que não tinha internet? Pouca gente? Eu sou, não tinha internet não. Eu sei, que era brincar na rua, não ter um rola-tela. Nós somos a última geração que teve essa experiência. A geração dos nossos filhos, dos nossos netos, não vão ter nem caderno, não vai ser o que é papel. Nova civilização. Mas a igreja, ela está em cima das civilizações, acima. Deus escolheu a cada um em todas as eras do pós-Cristo, né? Mesmo antes de Cristo, Ele escolheu o povo dele ali com um nome para manifestar o plano de salvação. Em todas as eras nós precisamos entender, parece que a força do conhecimento e da tecnologia está acelerando o tempo em que vivemos e isso é bíblico. Nos últimos dias, Deus vai reduzir o tempo por causa dos eleitos. O autor de Hebreus vai nos falar sobre uma nuvem de testemunhas, ou seja, nós somos cercados por pensamentos, raciocínios, reflexões que influenciam a nossa forma de enxergar o mundo, de julgar a igreja, de ser rápido em formar um pensamento, de ter os nossos preconceitos. Tem um propósito, a nossa salvação em Cristo, sabe? E esse propósito, ele é imutável. E a gente precisa entender isso, porque nós somos cercados desses pensamentos e raciocínios, e Deus quer usar a nossa vida para influenciar na nossa geração. E é para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Não pense que você é invisível, que você está aqui sem propósito, que a sua vida é muito pequenininha, do tamanhozinho de um grão de areia, e que o que você faz não importa. Isso é mentira do diabo. O que você faz tem tanto potencial, que o que você faz vai tocar nas próximas eras. Nós temos a responsabilidade de cumprir o nosso chamado na nossa geração, para que as próximas eras possam conhecer a graça do nosso Deus, possam conhecer esse Deus que nos salvou, que nos resgatou e que está remindo o nosso tempo. Porque é muito fácil se perder com tanta informação, com tanta cultura, com tanta tradição. Se já era fácil se perder antes, agora está mais fácil, porque multiplicou tudo isso, né? Toda essa tecnologia também multiplicou o acesso à informação. Agora vamos para Apocalipse 17, de 4 a 6. Do mesmo jeito que a palavra fala da verdadeira igreja, a noiva vestida com o sol, a Bíblia vai falar da falsa. A Bíblia vai nos alertar, a mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da própria prostituição. Em sua testa havia uma inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirada. Essa daí é a falsa igreja, representada aqui pela meretriz e ou Babilônia. Tá aí, só não vê quem não quer. A Bíblia desenha para nós. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de crer? Porque elas pensam que Deus é como os homens, que dizem que vai fazer e não faz, que vai dar e que não dá. E a meretriz está aí para fazer muitos deixarem o caminho da fé. Porque falam coisas que Deus não falou, porque prometem coisas que Deus não prometeu.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você precisa ser a verdadeira noiva e andar no caminho que Ele está preparando para você, porque na falsa igreja tem muito engano. Tem coisas repugnantes, tem gente falando no nome do Senhor e usando o altar para prostituição. Sim, tem pecado sendo praticado no altar do Senhor, sem nenhum temor, e multidões aplaudindo e achando lindo, porque tem castiçal de ouro, porque tem muita pedra, tem muita riqueza. E há promessas de riquezas também. A igreja que está vestida do sol da justiça é a igreja verdadeira, queridos, que manifesta o próprio Cristo na terra. E essa igreja é revestida do Espírito Santo. E essa igreja sente as dores de parto. O Senhor faz a gente sentir dores. Eu desconfio de crente que não sente dor. Eu desconfio. Que não está sentindo alguma coisa. Pressões internas, pressões externas, a gente é assim. Porque a gente ainda não está em casa. Por isso a oração é nosso alimento. O nosso clamor, as nossas lágrimas. Dói. Ser igreja do Senhor dói. Nós estamos gerando para Ele um filho varão, o corpo de Cristo na terra. Nós estamos sendo prensados, forjados. Desconfie de promessas, só de alegria, de riquezas. Ei, essa forja que você está passando é uma bênção. Porque a unção nem sempre vem com imposição de mãos. Porque hoje está difícil de você confiar e debaixo de qual mão você vai se colocar. Mas tem uma unção perfeita que vem direto de Cristo para nós. É a unção da dor, da prensa, do Getsemane, de você passar as suas lutas cantando louvor e dizendo: Deus está comigo e eu não perecerei nesse deserto. Essa unção é de Deus. Tem unção também, queridos, de imposição de mãos, mas tem tempo, tem modo e é Deus que prepara. É algo muito sério. Não é oba-oba, não é festa, não é negócio de ajuntamento, só para sentir uma experiência, um calor de momento. Não. É vida com Ele. São as lentes de Cristo. Quem nunca sofreu tristeza, problemas, né, aflição no espírito, Ele é o fogo consumidor. A Bíblia fala sobre um peso de glória. A igreja vai sofrer para dar à luz o filho maduro, ruios. Ruios significa filho maduro, porque o filho imaturo não serve para nada. Igual nós estamos falando, a mesa vem para todos. Tem mesa para filho maduro e para filho imaturo, mas a porta é estreita. O filho imaturo, talvez, se ele não amadurecer, não der uma melhorada nas decisões, na forma de vida, talvez ele não consiga passar na porta. A parte de Jesus ele já fez. Quantos gostariam de ter poder de Deus em suas vidas? O missionário Ronaldo ministrou e recebemos quarta-feira. Poder, autoridade é bom mesmo. Ande no poder e na autoridade, mas saiba você que esse poder e a autoridade não tem a ver com você. Tem a ver com os outros. Todo o poder e autoridade nos foi dado para pisar em serpentes e escorpiões, para fazerem obras ainda maiores para o corpo, para usar na vida das pessoas, com responsabilidade. Vamos para Lucas 4, 17 a 19. Estamos caminhando para o final da mensagem. Redobre a sua atenção. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito:
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus chegou ali naquela sinagoga, Ele se assentou e proferiu essas palavras. Quando Ele terminou, Ele falou: hoje se cumpriu o que diz as Escrituras. Muitos que estavam com as lentes da religião o julgaram. Eles queriam julgar Jesus do precipício. Jesus saiu dali porque ele não tinha cumprido o mesmo propósito. Deus deu o escape, mas eles queriam matar Jesus por causa das lentes deles. Lentes religiosas costumam matar o propósito, sabia? Toma cuidado com as lentes que você tem usado. O nosso Deus não está preso num formato. Ele não quebra princípios, mas Ele muda padrões. Às vezes Ele já mudou padrão e você está lá naquele padrão lá do passado. E aqui nós vamos ver que o propósito, nós precisamos desesperadamente entender o propósito, porque o propósito, ele quando conhecido, ele atrai a unção. A unção e o poder vêm para servir os outros. Deus não vai dar poder para o seu bel prazer. Deus nos unge, nos dá poder por causa das pessoas. Então, você não vai aprender aquilo que você precisa fazer aqui, se você não se encontrar em Deus. E Ele, quando fala que Ele não é homem, Ele está dizendo para você também, que apesar de você estar em forma humana, você carrega o céu. Então é importante aprender das coisas do alto, porque as coisas da terra são próprias do ser humano. A gente sabe o que é pagar o bem com o bem, isso é humano. Quer ver uma coisa diabólica? Pagar o bem com o mal. Isso é do capeta, é demoníaco. Agora, pagar o mal com o bem, isso é divino. É o que Jesus fez por nós. Se entregou para nos resgatar. E Ele está nos chamando para esse nível divino. Porque Ele falou, pagar o bem com o bem, até os fariseus fazem. Eu quero ver vocês mudarem as lentes. Entenderem que vocês estão para um propósito, uma dimensão acima das coisas que te acontecem. Se alguém te fez o mal, você está irado, irai-vos, mas não pequeis. Pode ser que a ira você consiga controlar, então só você ficar irado não é pecado, sabia? Usa a sua ira como um combustível. Sabia que a ira traz um combustível? Pega aquele serviço que você está procrastinando, que você está enrolando, pega a ira e foca naquilo, e ó, faz isso, seu futuro vai te agradecer. Não se vingue por causa da ira, não dê na mesma moeda. O nosso Senhor é o nosso vingador, é o nosso protetor. Jesus está nos chamando para um novo nível, porque Ele abriu esse caminho para nós. Um nível que você tem a sua vida de paz, de prosperidade, o socorro bem presente na hora que você precisa. Já está tudo conquistado, pronto. Mas você precisa vencer a sua carne. Isso significa trocar as lentes dos seus olhos, enxergar as coisas diferente. Essa pessoa que te causou ira, olha para ela e pensa, não é pessoal. Está fazendo isso comigo, que o capeta está tomando conta da vida dela, o diabo está rondando e ela está totalmente influenciada. Eu vou orar por ela. Se você consegue fazer isso, você já tem mais de meio caminho andado. Vamos para Efésios 1:4. Olha o que a Bíblia vai dizer. Deus nos escolheu nele. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, queridos, a doutrina de Balaão é para tirar de nós os santos e irrepreensíveis na presença. Porque o diabo não pode nos amaldiçoar. A maldição sem causa não pega, não.
Pode ter obra de macumbaria na encruzilhada, feitiçaria, você pode estar sonhando, mulher de trança, cortando a trança, jogando no chão, sonho de morte. Pode ser setas e dardos do maligno. Se você está andando santo e irrepreensível, você está blindado. Você está guardado. Sua casa está guardada. Se vier prensa, você sabe que é para sair azeite, você está com Deus, você está tranquilo, você vai chegar do outro lado. A doutrina de Balaão é para fazer você sair do status de santo e irrepreensível. Para fazer, não tem nada não. Mistura aí com o pessoal. Os israelenses começaram a se misturar com as moabitas. Começaram a fazer as práticas dos moabitas. O paganismo. Começaram a adorar a outros deuses. Tem nada a ver não. Coisinha pouca, café pequeno. Uai, mas se é pequeno, por que você não abre mão? Então quer dizer que quando vier uma exigência maior, você vai ter dificuldade? Você é crente mesmo? Será que quando chega esse período aí, ó, tá lá a foto toda grande do santo, adorado, idolatrado, e um tanto de gente dançando na frente? Será que não tem nada a ver, não? Tem ou não tem, gente? Será? Eu acho que tem coisas que a gente precisa só de ouvir, é coisa pouca realmente. Mas talvez essa coisa pouca, que você não consegue dizer não para ela, está revelando que na hora que chegar algo mais difícil, você não vai conseguir estar firme. Porque a gente nega Jesus nas pequenas coisas. São as pedrinhas, são as raposinhas que destroem a vinha. A doutrina de Balaão na teologia cristã refere-se a um ensinamento, um comportamento que promove a imoralidade, a idolatria, levando à queda espiritual. Ou seja, tudo que o diabo precisa é que você fique no formato deste mundo, que você ceda à influência deste século e que você se misture com as práticas contaminadas pela mentira e pela idolatria. Vamos para Apocalipse 2. De 14 a 16, Jesus vai falar diretamente para a igreja de Pérgamo sobre a doutrina de Balaão. Olha o que ele diz. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão eu virei em breve até você, lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus sempre avisa antes. Ele é longânimo, ele é compassivo, ele é tardio em irar e ele nos ama profundamente. Os nicolaítas, queridos, eram um grupo de pessoas na igreja primitiva que defendiam uma interpretação flexível da Bíblia. Uma forma mais tranquila, sabe? Eu escolho só o que é bom e aquilo que me confronta, eu vou até pensar em tirar. Já tem aí projetos de tirar algumas partes da Bíblia. O ensino dos nicolaítas era isso, permitindo o quê? Que eu diga que eu sirvo a Jesus, mas eu também posso fazer as práticas que me dão prazer. Mas o que é isso? É uma aliança ou não? É uma conveniência? Talvez seja um concubinato, talvez você só esteja flertando com Jesus, mas também às vezes tem uma outra coisa, tem algo além para você fazer, pois ele alertou sobre isso. Nós sabemos que a graça de Deus representa um caminho aberto para que sejamos transformados, um caminho que só Ele poderia abrir para nós. Mas isso não significa que nós não vamos ter um posicionamento severo. Que as pessoas olhem para nós e falem, aquela dali é crente, serve a Deus de verdade.
Não é meio lá, meio cá, não é nem pedra, nem tijolo, mas é na rocha que está vivendo. E para finalizarmos, Jesus, ele é muito legal, a mesa dele é para todos, e a mensagem dele é: venha do jeito que você está, é ou não é? É. Nós podemos pregar, nós vamos ter evangelismo de rua, e nós vamos dizer: vem do jeito que você está, Jesus te ama, ele morreu por você. Mas a história do evangelho não termina aí. Olha o que Jesus disse, vamos para Lucas 13, de 22 a 30. Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhe disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês vão ficar do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. Ixi, o sangue de Jesus tem poder. Mas é para pregar isso, queridos, da agora para frente. Nessa noite de ceia, clamamos a misericórdia do Senhor. O que a gente entende aqui? Ele comeu e bebeu. Porque aquelas pessoas falam: o Senhor não me conhece? Comemos e bebemos. Nós pregamos juntos, na rua, andamos juntos. E de fato, Jesus veio, ele comeu com beberrões. Os fariseus ficavam irados. Ele ficava ali, ele estendia a mão para as prostitutas, para os publicanos. Mas a mensagem dele era clara: mulher, eu não te condeno, mas agora vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Pregar o juízo é bênção para nós, porque nós temos uma parcela de responsabilidade na entrada pelo caminho estreito, na nossa passagem pela porta estreita. Há últimos que serão primeiros e os primeiros que serão últimos. O que significa isso? Significa que a ordem de grandeza e de importância no reino de Deus é invertida. O que é valorizado nessa sociedade, as lentes que enxergam a nossa geração, a nossa era, está invertida. Muitos que pensam que estão prontos, que são os santinhos do pau oco. E outros que se sentem tão indignos, que batem no peito e dizem: eu não sou digno do meu Senhor. Que se arrependem. Nós precisamos entender, a gente vai acumulando uma série de crenças ao longo da vida que nada tem a ver com Jesus. A nossa cultura, a nossa crendice, as nossas tradições ditam comportamento e reflexos do nosso coração, mas é o Evangelho que nos mostra o que devemos fazer. Por isso muita gente olha para o reino de Deus e tenta ler o reino de Deus como se fosse o reino dos homens. Tudo ali começa com alguém perguntando: Jesus, vai ser pouca gente salva?
Porque desde aquele tempo, desde a caminhada com Jesus, já havia ali uma ideia de que pouca gente vai ser salva. E Jesus não deu uma resposta simples. Sim, não. Jesus não deu um percentual, 15%, 30%. Na parábola ali das 10 virgens, me parece que vai ser 50%, mas Jesus também não falou. Ele vai e ele joga a responsabilidade para eles. Ele fala, deixa eu contar uma coisa para vocês. A porta é estreita. O que eu tinha para fazer, eu fiz. O que só eu podia fazer, eu fiz. Mas a porta é estreita. Vocês precisam entrar por ela. E como é que se entra por ela? Arrancando a iniquidade de dentro de você. Arrancando a maldade de dentro de você. Extirpando a velha natureza. Nascendo de novo, sendo de fato uma nova criatura em Cristo Jesus. Vivendo o céu na terra todos os dias. Pautando as suas escolhas pelo crivo da lente de Cristo. Tendo o seu coração cheio das palavras de vida eterna. Esses dias eu tive uma experiência. A pessoa assim, crente, né? Mas de repente ela soltou uma coisa assim que eu falei, opa, ato falho. Presta atenção que a pessoa vai mostrar mesmo quem é com atos falhos. Porque quando a pessoa vai e te conta tudo estudadinho, né? Ela te conta a versão que ela quer que você saiba. Toda história tem 2 versões, aliás, tem 3, né? Tem a da pessoa, tem a do outro e tem a de Deus. A boca fala do que o coração está cheio, Jesus me falou. Do que você está enchendo o seu coração? Aí eu falei, Jesus, como é que a gente enche o coração? Só lendo a Bíblia, né? Indo aos cultos? Não, filha, é o tempo todo. O que é que você está vendo? O que é que você está ouvindo? E nesta era, nós estamos vendo e ouvindo tanta coisa, está virando um emaranhado de coisas, e está ficando ruim o resultado. Está saindo coisas superficiais da nossa boca, porque o coração está ficando superficial. Respostas rápidas, vereditos prontos. A gente olha, a pessoa faz um raio-x, já sabe, essa não serve para mim. Olha o outro e se engana. Por isso os falsos profetas estão nadando de braçada. A palavra do Senhor, o Evangelho, não é apenas o anúncio da boa nova, é também a denúncia do pecado. Tem que haver mudança na sua jornada. Esforcem-se para entrar pelo caminho estreito. Foi o que Jesus disse. O caminho é estreito, queridos. Contrastar aqui a atitude de Zaqueu e do jovem rico. Ambos eram bastante ricos. Zaqueu era tão rico que ele estava ali, como dos publicanos, ele recebia de outros que estavam abaixo dele. Jesus entrou na casa dele para comer na mesa dele. E isso não era a história completa. A salvação só entrou na casa de Zaqueu quando ele, do coração dele, tirou coisas boas. Não adianta você querer tirar coisas boas do coração de Jesus se não estiver dentro do seu coração, porque é o seu coração que vai passar na porta. Não adianta ter os celeiros cheios de coisa ruim, ter um depósito de coisas ruins, e na hora do aperto clamar o nome de Jesus. A salvação entrou na casa de Zaqueu porque na hora que entrou Jesus, ele foi sentindo uma pressão e ele foi sentindo uma necessidade de consertar tudo que ele estava fazendo de errado. Ele dizia, metade da minha riqueza, tudo para os pobres, pronto. Quebrou o ídolo da vida dele, o dinheiro. Primeiro sinal de salvação, o ídolo cai. O ídolo cai. Será que na sua vida o ídolo não é a sua felicidade? Ou talvez o seu lazer? Você não abre mão de um lazer da sua família? Talvez Deus está te chamando para ficar um período mais
quebrantado, mais fechado. Viver para o Senhor tem renúncias. O jovem rico já não teve a experiência da salvação. A mesa era para ele também. Jesus convidou ele também. E ele se entristeceu e ele agarrou no ídolo dele. Essa decisão é nossa. Ele não decide por nós. O evangelho é isso. Sabe? O que faz você parar de pecar não é alguém te dizer que isso é pecado. O que resolve é você nascer de novo. E então, dia após dia, a iniquidade vai sendo tirada, a cada culto, a cada comunhão, a cada palavra, a cada ceia. A ceia não é algo representativo, é poder de Deus nas nossas vidas, é ordenança de Jesus, batismo e ceia. A igreja verdadeira não é uma proclamadora de um comportamento moral, de uma prosperidade material, ela é aquela que carrega a verdade, ela é aquela que vence a iniquidade. Por isso Jesus nesse texto responde jogando a responsabilidade para eles. Amém, queridos? Ele passou por uma porta estreita e Ele nos ama e está nos preparando para passarmos por ela também. Se nós ouvirmos e obedecermos em todo o tempo, nós vamos estar na medida certa. Nós vamos passar por ela, porque a porta é o próprio Jesus. Ele é a porta. E nós somos as ovelhas do aprisco. O problema não é o que parte de Jesus para você. A questão não é se Jesus te aceita ou não te aceita. Ele te aceita. A cruz é a prova de que Ele te aceita completamente. Agora, o que nós estamos falando nessa noite é a questão do o que parte de você para Ele. É por isso que nos foi dado o Espírito Santo. Sabe? O Evangelho nos torce, nos forja, nos prensa na liberdade do amor de Deus. É sobre quem você é nele. Não apenas a sua identidade solta, mas quem você está se tornando nele. Consegue enxergar com as lentes de Cristo? Você consegue se ver no espelho? Quando você se levanta pela manhã, consegue ver sinais de Cristo em você? Nos seus planos, nos seus pensamentos? Sim. Porque o Evangelho é isso, é você se descobrir nele. Essa é a verdadeira salvação. Se descubra nele a cada dia, a cada desafio, a cada impossível enfrentado. Aí você vai descobrindo o dono do impossível está dentro de você. Você tem autoridade, sim, unção, poder. Mas o maior milagre que Ele quer fazer é no nosso coração. É nos transformar de dentro para fora. Amém? Eu gostaria de